realmente esse momento, no sentido de estarmos ouvindo a sua voz, não só tocando nas suas vestes, entre aspas, não é? Mas que nós possamos estar ouvindo a voz do Todo-Poderoso. Isto porque quando nós abrimos a palavra de Deus, nós ouvimos a sua voz. Eu estarei lendo o texto que temos exposto, que temos estudado, o livro de Malaquias, no capítulo 1, então já podem abrir aí. Não é um desafio abrirmos o livro de Malaquias, porque ele é o último livro do Antigo Testamento, antes um pouquinho do primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus. Então é muito tranquilo, graças a Deus por isso, não é? É uma dificuldade a menos para alguns, mas para a maioria é muito tranquilo nós estarmos abrindo aí o livro de Malaquias, quer seja o livro de Oséias, quer seja o livro de Miqueias, quer seja o livro de Esther. Agora todo mundo já está meio que especialista em Esther, não é? Mas vamos lá, eu quero ler com os irmãos, para os irmãos e os irmãos acompanhando aí nas suas Bíblias, capítulo 1 de Malaquias, do versículo 6 até o versículo 9 do capítulo 2. Apesar de nós termos lido já o capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 14, domingo passado, ele faz parte do contexto do capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 14, ele também fala aos sacerdotes, mas também fala ao povo. E do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9, ele também fala ao povo, além de falar explicitamente, de maneira muito forte, aos sacerdotes. Mas aí eu quero dizer para os líderes se prepararem, porque Deus está falando muito forte à liderança de Israel através dos sacerdotes, e a liderança hoje, através da liderança da igreja, a começar do pastor, a começar do ministério pastoral. Então nós vamos ler todo o texto, capítulo 1, no versículo 6 até o capítulo 2, versículo 9, ok? Estarei lendo aqui na Nova Almeida atualizada, só para que os irmãos possam estar entendendo algumas diferenças, quem sabe de algumas palavras, se você estiver lendo uma outra versão, ok? Vamos lá? Preparados para ouvir a voz do Senhor aqui? Vamos lá. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isto a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada, quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ou experimentem oferecer um animal desses ao seu governador, será que ele agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem a favor de Deus, o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura.
e que a comida é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor? Maldito seja o enganador que, tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês: se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora como esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. É um dos textos mais marcantes da Escritura, porque é uma comunicação direta de Deus para o seu povo. É Deus falando de maneira direta para o seu povo. Só que com o detalhe, ele não fala direto somente ao povo de Israel naquele momento, ao povo de Judá naquele momento, 430 anos antes de Cristo, mas ele fala a nós hoje. A Bíblia Sagrada não é um conteúdo histórico simplesmente para nós ficarmos sabendo da história. A Bíblia Sagrada é um conteúdo histórico em que Deus revela a sua vontade para o ser humano, e nós somos seres humanos. Essa vontade expressa de Deus, essa revelação expressa de Deus, esse oráculo de Deus, essa comunicação direta, objetiva de Deus para com o seu povo, é uma comunicação direta para nós nos tempos de hoje, em tempos pós-modernos, em tempos de grande esfriamento, em termos de grande irresponsabilidade do povo como um todo, não só do povo de Deus, mas do povo em geral, da humanidade em geral, mas infelizmente do povo como um todo. Pois é, vivemos aí frieza espiritual em tempos pós-modernos. Somos afetados por essa frieza espiritual. Somos influenciados por essa frieza espiritual. Somos influenciados por essa ênfase humanista para a vida. Somos influenciados pelo aspecto de vitória como alvo do ser humano. Como povo de Deus, como igreja de Jesus, nós somos extremamente afetados por isso. Não que não consideremos essa palavra simplesmente aquele povo, mas que possamos estar considerando
essa palavra para nós hoje, porque igualmente aquele povo que vivia de maneira irresponsável, que vivia de maneira egoísta, que vivia de maneira a preocupar-se unicamente consigo próprio, também nós, nos tempos de hoje, estamos sujeitos a isso, e pelo caminhar da carruagem, estamos indo infelizmente não nem subindo e nem descendo, mas descendo. Cada vez mais nós vemos as igrejas cada vez mais vazias, cada vez mais nós vemos pessoas despreocupadas com o reino, despreocupadas com Deus, despreocupadas com a realidade espiritual. Cada vez mais as crianças já crescem nesse ambiente, já crescem num ambiente de foco em coisas. Difícil, vivemos momentos difíceis. Vivemos tempos em que cada vez menos temos pessoas debaixo do guarda-chuva cristão, e cada vez mais nós temos muito mais pessoas fora do guarda-chuva cristão do que dentro do guarda-chuva cristão. Uma outra forma de dizer o que eu disse há pouco. Isso significa que o cristianismo, ao contrário de alguns anos atrás, poucos anos atrás, quando a gente pensa em 100 anos, perto de 2 milênios, é um tempo pequeno. As pessoas parece que viviam debaixo de um temor muito maior de Deus. Hoje as pessoas estão cada vez menos tementes, Sejam bem-vindos à pós-modernidade. O tema dessa mensagem é a pergunta que o povo, ou que os sacerdotes, que a liderança fazia ou fez ao Senhor, quando o Senhor disse no versículo 6, o filho honra o pai e o servo respeita o seu amor, o seu Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? E a resposta da liderança era: como nós desprezamos o teu nome, como nós desonramos o teu nome. Então, o título da mensagem é essa: como nós desonramos a Deus. Um detalhe histórico: o livro de Malaquias, ele está imediatamente antes do livro de Mateus. Inclusive, entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, existe uma folha em branco, e ali, simplesmente nas duas folhas, escrito Novo Testamento. Essa folha em branco representou 430 anos de silêncio, ou seja, o povo viveu 430 anos sem profecia, sem revelação de Deus. Gente, 430 anos é muito tempo. Quantos anos tem até que o Brasil, entre aspas, foi descoberto? 1500 até agora. 580, talvez, 584, 586. Veja só, o tempo em que o Brasil foi descoberto até agora é quase igual o tempo de silêncio profético. Só para a gente poder sentir que essa diferença entre Malaquias e o Novo Testamento é muito mais do que uma folha em branco. Quase 500 anos de silêncio profético, ou seja, Deus não se comunicou, Deus não falou ao seu povo.
como vinha falando desde o início, desde Abraão, quando Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus. Gente, isso daí é muito tempo. É muito tempo. Se 50 anos é muito tempo, 100 anos é muito tempo, 430 anos é muito tempo em que a palavra de Deus não foi ouvida, Deus não se fez ouvir, é chamado silêncio profético. Então, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, depois do livro de Malaquias, existiu ali 430 anos de silêncio profético. O tempo em que Malaquias escreveu, o tempo em que o Império Persa ainda reinava. Depois do Império Persa veio o Império Grego, depois do Império Grego veio o Império Romano, depois do Império Romano veio outros impérios. O Império Romano começou por volta de 200 e pouco antes de Cristo e acabou 400 e poucos anos depois de Cristo. Muito tempo se passou até que a máxima revelação de Deus pôde se fazer presente através de Cristo Jesus. Apesar desses 430 anos, Deus está falando conosco hoje através desses oráculos. Oráculo significa comunicação direta, é uma comunicação em primeira pessoa de Deus na direção do seu povo. Consideremos esse oráculo, essa comunicação direta para nós hoje. De Deus falando de que maneira, de Deus falando que sempre amei vocês, e o povo dizendo de que maneira Deus nos amou. Deus dizendo, se eu sou o Pai, onde está a minha honra, ou a honra que eu mereço, e o povo dizendo como nós desonramos a Deus, e os outros oráculos que nós vamos estar conversando aí nas outras mensagens dos outros domingos. Enfim, como desonramos a Deus, como fazemos pouco caso de Deus, ou como fazemos descaso de Deus, como desprezamos a Deus? Essa é uma pergunta que precisamos fazer. Não só essa pergunta era feita pelos sacerdotes, como ela deve ser feita para nós hoje. Descaso primeiro pela nação, por parte da nação, descaso pela grandeza de Deus e pela santidade de Deus por meio do seu culto desprezível, como nós vimos aí do versículo 6 até o versículo 14. Então, como desonramos a Deus? Descaso por parte da nação, primeiramente, a gente já falou bastante sobre isso, eu quero levantar novamente alguns pontos para que a gente retome. Descaso por parte da nação, pela santidade e grandeza de Deus, por parte do seu culto desprezível. E descaso por parte dos sacerdotes, descaso por parte da liderança de Israel, pela reputação de Deus e pelo seu papel como mensageiros da aliança divina. Descaso pelo seu papel como mensageiros, eles eram mensageiros da aliança divina, e eles faziam esse descaso através da negligência à adequada educação para o seu povo, ou negligência à instrução adequada, ou pela quantidade ou pela força da educação inadequada que eles davam ao povo. Então, a liderança de Israel através dos sacerdotes, através dos líderes, está aqui em ação. Sabe, eu pude, naquilo em que me compete como pastor, como líder, ou como um dos líderes da igreja, estar fazendo uma avaliação do meu ministério. O quanto estou deixando de instruir o meu povo, o quanto eu estou deixando de agir na minha
no meu relacionamento íntimo com Deus, para que esse relacionamento íntimo com Deus esteja sendo refletido no meu relacionamento com os meus irmãos. E eu quero convidar os líderes formais da igreja a estar refletindo comigo isto. Nós não estamos sozinhos no barco, eu não estou sozinho no barco, nós estamos juntos nesse barco. E de uma certa forma, todos nós, independente de uma liderança formal, nós somos líderes onde nós estamos. O esposo é líder no seu lar, a esposa é corresponsável a essa liderança. Você é líder na escola, onde você estuda, em relação aos seus colegas. Você é líder no seu trabalho, em relação aos seus colegas de trabalho. Então, nós todos exercemos uma função de liderança. Uns de liderança formal, outros de liderança informal. Havia descaso por parte da nação, mas havia descaso por parte dos sacerdotes. Havia descaso por conta da liderança, que não agiam de maneira responsável no seu ministério. É importante que a gente recupere um pouco desse descaso do povo, quando domingo passado nós vimos que a liderança de Israel não honrava o Senhor, pelos motivos explicitados aqui do versículo 6 ao versículo 14. Temor reverente eles não tinham, respeito profundo eles não tinham, submissão total à santidade eles não tinham. Eles demonstravam esse não temor, fazendo as coisas relaxadamente, sem consciência da importância de para quem eles estavam fazendo. Esse respeito profundo, esse respeito às vezes manifestado com seu corpo, de estar se ajoelhando aos pés de Deus, colocando a sua boca no pó, consciente de que o que ele faz por Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todo o universo, o Deus que dá vida, o Deus que mantém a vida, o Deus que mantém as coisas funcionando como estão. E nós somos tão irreverentes, a ponto de fazer as coisas de qualquer forma, de andar, de ler a Bíblia de maneira tão cansativa, como o texto diz. Vocês dizem ainda que canseira, estou cansado de ir na igreja, estou cansado de fazer o que eu faço, estou cansado do meu ministério, não está certo isso, não está justo. Quantas vezes a gente se posta assim, como liderança? Quantas vezes nós deixamos de exercer o ministério de Cristo, o ministério que Deus nos deu, porque estamos cansados? Trabalhei demais essa semana, preciso levantar amanhã às 5, 6 horas da manhã, não posso cultuar a Deus até 8, 9 horas da noite no domingo. Sabe, esse respeito profundo pelo que faz, esse respeito profundo pelo seu ministério, eles não tinham. Verdade na boca, ou seja, ensino fiel das Escrituras, sem distorções para agradar os homens. Ou seja, não vamos dizer isso não, porque vai magoar. Conta-se a história de um pregador que foi fazer uma série de conferências numa igreja. No último dia, o pastor que estava recebendo o conferencista diz: olha, não faça apelo hoje não, tá? Hoje não faça apelo não, porque eu vou receber os meus colegas de ministério, vou receber o prefeito da cidade, vamos receber políticos da cidade, então eles podem se ofender.
Sabe, muitas vezes nós ficamos temerosos de dizer aquilo que Deus quer que a gente diga. Imagina se Malaquias, imagine se Jeremias, imagine se Isaías, imagine se Miqueias, imagine se Oséias, enfim, qualquer um dos profetas forem deixar de ser alto-falantes de Deus para dizer aquilo que Deus estava falando no microfone. É como se fosse isso o profeta, com medo de magoar. Imagina se Elias ficasse com medo de magoar o rei Acabe. Coerência de vida, palavras faladas com ações praticadas. Sabe, isso é uma exortação forte, é uma chamada de atenção muito forte, na direção daqueles que através da palavra ensinam, mas só que através da sua vida, não refletem aquilo que eles mesmos falam. E nós podemos fazer isso de púlpito, nós podemos fazer isso liderando uma equipe, podemos fazer isso na nossa casa. Ensinamos na igreja e em casa a gente chuta até o cachorro. Isso se não chutar a cara da sua filha de 3 anos, como a gente viu essa semana. Coerência de vida, palavras faladas com ações praticadas, andar com Deus com comunhão íntima, diária e prática do Senhor. Isso, principalmente nos tempos hoje, não refletem reverência, não refletem honra. Essa falta de andar com Deus, essa falta de comunhão íntima, essa falta de contato com a palavra. Quando nós formos fazer um levantamento da nossa vida, quem sabe a gente consiga saber qual a relação de tempo que nós passamos no celular e o tempo que nós passamos com a palavra. Eu estou recuperando aqui algumas coisas que a gente falou, porque nós falamos do versículo 6 ao versículo 14, que falando a sacerdotes, falava ao povo, o povo como reflexo do ensino dos sacerdotes. E aí, como uma bola de neve, a falta de ensino dos sacerdotes com a falta de aprendizado do povo, falta de aprendizado do povo, percebe? Retidão e retidão e retidão e retidão como conduta moral reta e justa diante de todas as áreas da vida. Desvio do pecado como postura ativa para ajudar os outros a abandonarem o erro. O ministério dos sacerdotes não ouviam e não se importavam com as necessidades de honrar o nome do Poderoso, desviaram-se do caminho, levando muitos a tropeçarem. Eles, desviando-se do caminho, levavam outros a tropeçarem. Isso porque o líder é vidraça, ele está sendo observado. As pessoas sabem que aquilo que ele fala não condiz com aquilo que ele é. As pessoas veem isso, as crianças veem isso, principalmente as crianças, que são muito perspicazes. Enfim, o que nós vemos aí é uma exortação muito forte por parte de Deus através dos sacerdotes. Nesses tempos pós-exílicos, ou seja, são os tempos de Esdras, Neemias, Ester, de Malaquias, de Ageu. São profetas que profetizaram depois que o povo tinha voltado da Babilônia. Existiu uma grande cobrança, por isso é que existiu uma grande cobrança de Deus
porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos, diz Malaquias 2, versículo 7. Entretanto, havia desonra, havia descaso por parte desses líderes de Israel. Atenção, líderes, pela reputação de Deus e pelo papel como mensageiros da aliança, por meio da sua negligência na instrução adequada ao seu povo. Quando nós olhamos no versículo 4 desse texto do capítulo 2, até o versículo 7, nós vemos o ideal da liderança. O ideal da liderança, como diz aqui, é: então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento para que se mantenha a minha aliança com Levi, ou seja, como ele foi gerado e exposto lá em Números capítulo 3, diz o Senhor dos Exércitos: minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhes dei, para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu. Olha só, eu gravei bem essas duas palavrinhas aqui, colocando como o sacerdócio levítico, porque veio de Levi, que foi uma aliança construída com base na vida e paz. E foi isso mesmo que Deus havia dado para eles. Por quê? Porque havia temor. Eles temeram. E de fato, ele temeu, ele me temeu e ele tremeu por causa do meu nome. Gente, quantas vezes nós hoje trememos por causa do nome de Deus? Temor. Sabe, não é um medo qualquer, não é um medo de um assassino qualquer, como a gente tem, medo de ser roubado. Não, aquele medo, aquele temor de respeito absoluto. Ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou nos seus lábios. Gente, esse é o nosso referencial. Olha só o nosso referencial: temer e tremer diante de Deus, apropriar-se da verdadeira instrução. Gente, a verdadeira instrução está aqui. Quanto menos contato nós termos com a verdadeira instrução, menos instruído nós vamos estar. Isso faz lógica. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou nos seus lábios. Nenhuma injustiça, ou seja, havia justiça, havia fidelidade à palavra, havia justiça nos julgamentos, não aceitavam suborno, não favoreciam amigos, não faziam acepção de pessoas. Como hoje se faz acepção de pessoas. Tratamos diferente as pessoas, pelo que elas têm, pelo cargo que ocupam, às vezes, pela roupa que vestem, muitas vezes. Lábios puros, falando o que é verdadeiro. Abra sua Bíblia em Filipenses no capítulo 4, versículo 8, para a gente poder entender um pouquinho essa questão aqui, de lábios puros, falando o que é verdadeiro, edificante, alinhado com o caráter de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8, quando ele diz ali, Paulo falando ali ao povo de Filipos: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês.
O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Isso explica bem porque que a aliança com Levi representava uma aliança de paz, de vida e paz. A minha aliança com Levi foi de vida e paz, é essa vida e paz que, através dessa expressão de Paulo aos Filipenses, mostrando aspectos práticos da nossa vida, aspectos do nosso dia a dia. Ou se não, quando nós olhamos Romanos capítulo 15, abra aí, Romanos capítulo 15, olha só, capítulo 15, versículo 1, e no seguinte diz assim: ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam, falavam sobre Jesus, caíram sobre ele, caíram sobre mim, aqui o texto, caíram sobre Jesus. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês unânimes e a uma só voz glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Gente, liderança, isso era cobrado dos líderes que não estavam em sintonia e em consonância com a aliança com Levi. E a aliança com Levi prescrevia isso. É interessante, olha só, aliança com Levi, em que o texto menciona que minha aliança com ele foi de vida e paz, e foi isso que eu lhes dei para que ele me temesse, e de fato ele me temeu e tremeu por causa do seu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, nenhuma injustiça se achou nos seus lábios. Isso, gente, há 1350 anos antes de Cristo. E olha como se liga a exortação de Paulo, olha só a harmonia das Escrituras, a exortação de Paulo em Filipenses, a exortação de Paulo aos Romanos. Que coisa! Só que no eixo do tempo, o povo não se atinha a isso, o povo não se envolvia com isso, o povo, como o povo e os sacerdotes, não é? O povo não fazia isso porque os sacerdotes não ensinavam. Gente, olha a responsabilidade da liderança hoje, olha a responsabilidade, eu falando para mim, olha a minha responsabilidade no ensino da palavra. Hoje em dia, gente, tem igrejas, tem denominações que dizem que é pecado contra o Espírito Santo estudar a Bíblia, é falta de confiança nele, em estar abrindo a Bíblia em qualquer lugar e falando qualquer coisa e dizendo que foi o Senhor que falou. Eu não vou citar o nome de qual é a denominação, tá bom? Mas hoje é comum. Quantos pastores hoje preparam a mensagem no joelho? Quantos pastores hoje preparam a mensagem nos últimos momentos e falam das suas próprias vidas, ao invés de estar falando da palavra? Contam histórias, ao invés de estar falando da palavra? A minha responsabilidade, queridos, em estar pregando a palavra para você, estar pregando a palavra para a igreja, aquilo que Deus está falando para a igreja, e a nossa responsabilidade como líder, nossa responsabilidade Janete, nossa responsabilidade Iberê, nossa responsabilidade Débora, nossa responsabilidade Janaína, nossa responsabilidade ministério diaconal, porque quando através das nossas vidas nós pregamos a palavra, que é uma aliança de vida e paz. Liderança de ministério, Leandro liderando o ministério de música, através da sua postura,
através da sua liderança, do seu cuidado, do seu pastoreio. Ministério da família, um grupo de trabalho com a responsabilidade de discipular, com a sua responsabilidade de pastorear. E a nossa responsabilidade de discipular a quem quer que seja, do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa vizinhança, da nossa família, da nossa casa. Gente, é nossa responsabilidade. O que a gente vai fazer com tudo isso? Então, Malaquias é uma bênção, vai muito além de Malaquias 3:10, que a gente vai chegar nesse ponto, porque faz parte do livro, e nós estamos expondo o livro de Malaquias. Ministério dos sacerdotes: não ouviam, não se importavam com a necessidade de honrar o Todo-Poderoso, desviaram-se do caminho, levando muitos a tropeçarem. Quantos pastores levam muitas pessoas a se desviarem na fé? Pessoas que se dizem desanimadas por verem líderes que caem. Uau! Além de não ensinar, ainda com as suas posturas, levam pessoas para longe. A gente está cansado de ver isso. Instruindo erradamente. Agora, os castigos são fortes. Do capítulo 2, versículo 1 a 3, mostra isso. Atentem para o texto, mais uma vez. E agora, sacerdotes, esse mandamento é para vocês. Essa palavra mandamento não é a Torá, não são a revelação de Deus. É uma palavra diferente de Torá. Torá é lei. A palavra aqui é mishma. A palavra aqui significa uma sentença irrecorrível. Uma sentença que não pode ser recorrida, ou seja, não dá para recorrer. É uma sentença já colocada, ponto final. Essa é a sentença. Essa é a deliberação. E agora, sacerdotes, esse mandamento é para vocês, essa mishma é para vocês, essa sentença é irrecorrível para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, e nós já vimos o que significa honrar, de maneira bem específica, especialmente domingo passado. Diz o Senhor do Exército: enviarei sobre vocês a maldição, e amaldiçoarei as suas bênçãos. Imagina um pastor: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ele pega e transforma essa bênção em maldição. Imagine isso. Olha só a responsabilidade daquele que profere uma bênção. Orem pelos seus líderes, queridos. Orem pelos seus líderes. A quem muito é dado, muito é requerido. Lucas 12:48 fala isso. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência. Algumas versões diz: reprovarei a sua semente. Ou seja, reprovarei aqueles que descenderem de você. Gente, são os meus filhos, são os meus netos, são os meus bisnetos, é a minha descendência reprovada. Olha só que seriedade. E eu quero não só compartilhar isso com os líderes formais, mas com os líderes informais. Passarei no rosto de vocês, que palavra é forte, hein? Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco, porque o esterco era levado para fora do arraial. Eu levarei vocês para fora do arraial.
Levar para fora do arraial significa estar debaixo do guarda-chuva das bênçãos de Deus. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, esta mishma, para que se mantenha a minha aliança, com Levi, diz o Senhor dos exércitos. Castigo para os sacerdotes, castigo para os líderes, formais e informais. Gente, isso é sério. Por isso é um oráculo, por isso é uma sentença, por isso é uma comunicação direta de juízo de Deus em relação ao seu povo. Gente, o povo não mudou do coração duro, lá é um coração duro cá. Eu quero concluir dizendo que o que não podemos ser, líderes no sentido formal e no sentido informal, líderes que não valorizam o reino, através de uma vida que não reflete o que a palavra ensina. De novo, nós não podemos ser líderes que não valorizam o reino, através de uma vida que não reflete o que a palavra ensina. Veja, não é pecadinho, eu sou pecador, não, tem consequências sérias. O que nós não podemos é ser líderes que não refletem nas nossas vidas o que nós ensinamos. E aí? Esse negócio de faça o que eu fale, o que eu falo, mas não faça o que eu digo, né? Aí já confundiu tudo. As muitas palavras nos fazem delirar. Paulo já falou isso. Ou seja, cuidado para não ensinar uma coisa e dizer para pessoas, olha, faça aquilo que eu estou falando, não faça aquilo que eu faço. É isso. Líderes, o que não podemos ser é líderes que não entendem a importância de seu discipulado para o crescimento do reino e da igreja. Nós somos responsáveis para o crescimento do reino. Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Textos preciosos. Efésios capítulo 4. Ali a partir do versículo 10. A gente vem sendo ensinado ali o seguinte, que fala sobre o ministério e o serviço dos santos, a partir do versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha só, os líderes, a função dos líderes, a função dos ministérios, dos dons, do discipulado, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o erro. Isso estava acontecendo lá. O povo de Judá, o povo de Israel, por isso que Deus falou o que falou através de Malaquias. Isso acontece hoje. Paulo já falou em Efésios 35, 40, 42 depois de Cristo. As exortações do apóstolo Paulo, e com isso eu quero terminar. As exortações do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo refletem essa mesma preocupação quanto à liderança. Vamos abrir a Bíblia ali, com isso eu termino mesmo lendo esses textos, em 1 Timóteo no capítulo 4, versículo 11 a 16, 1 Timóteo 4, olha só a exortação do apóstolo Paulo a Timóteo.
capítulo 4, a partir do verso 11 até o versículo 16, quando ele diz assim: ordene estas coisas e ensine-as, ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública das Escrituras. Esse texto é lindo aqui, versículo 13, até a minha chegada. Quanto a essa palavra, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino, não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina, continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como os que o ouvem. Gente, as epístolas de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, são chamadas epístolas pastorais, mas não é só para pastores, é para a igreja, como discipuladores, é para a igreja. E isso tem harmonia com tudo aquilo que está sendo dito em Malaquias. Quando Deus aponta para a liderança como uma grande culpada pela decadência moral, religiosa entre o povo, isso nos deixa preocupados, como líderes formais e como líderes informais que somos. Portanto, máxima atenção para esses oráculos do Senhor, especialmente esse que foi exposto domingo passado e no domingo de hoje. Como desonramos a Deus? Eu acho que já dá para saber. Feche os seus olhos, por favor. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos perdão pela negligência com que nós nos havemos diante do Senhor como líderes formais e como líderes informais, como pastores, como líderes de ministério, quem sabe, como discipuladores, como ministros do nosso lar, líderes do nosso lar, líderes na escola que estudamos, líderes no trabalho que temos, líderes na família, líderes no lugar onde nós vivemos, na sociedade. Perdoa-nos, ó Deus. Nós recebemos essas exortações do texto de Malaquias, no que tange a tudo aquilo que deveríamos fazer e não fazemos. Pedimos-te perdão, ó Deus, por tudo aquilo que fazemos e não deveríamos fazer. Perdoa-nos, ó Deus, por tudo aquilo que pensamos e não deveríamos pensar, e nós não rechaçamos muitas vezes esses pensamentos que temos, que sabemos que te desonram, que sabemos que te entristecem. Perdoa-nos, ó Deus, que nós possamos receber essa porção da tua palavra com temor e tremor, refletindo assim o ministério de Levi, que são manifestados através da aliança e da paz, em nome de Jesus, amém.